Boa noite. Desde a posse do atual presidente Jair Bolsonaro, o governo federal passou a implementar medidas controversas, contrárias à consolidação dos direitos humanos e à conservação do meio ambiente. Além disso, também tem aprovado programas de redução da influência do Estado na economia. E para debater sobre o que a gente pode chamar de política de destruição, que está acontecendo em diferentes áreas do Brasil, nós vamos conversar agora com a professora Luciana Tibiriçá, que é do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos, aqui da UFG. Olá, professora, muito obrigada pela sua presença. Olá, Camila, boa noite, obrigada. Também vamos conversar com o professor Marcelo Mendonça, que é do Instituto de Estudos Socioambientais da UFG. Olá, professor, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Professor, o áudio do senhor está fechado. A gente não está ouvindo o senhor dizer. Tranquilo. Pronto, agora Olá. Sim. Boa noite, Camila. É um prazer estar aqui para dialogar com você com nossos colegas sobre esse tema. E mais uma vez contamos com a presença do professor Everton Rosa, da Faculdade de Administração e Ciências Econômicas da UFG. Olá, professor, muito obrigada também pela sua presença. Olá, Camila, eu que agradeço. Lembrando que você assiste ao Conexões tanto pela TV, no sinal aberto, no canal 15.1, quanto na NET Goiânia, no canal 21. Além disso, dá para conferir todo o conteúdo da TV no aplicativo, que você pode baixar gratuitamente para celulares com modelo Android, pelo nosso YouTube ou então pelo nosso Facebook. Bom, para começar, queria falar sobre a questão dos direitos humanos, com a professora Luciana Tibiriçá, mas claro, se o professor Marcelo ou o professor Everton quiserem fazer algum tipo de fala, algum tipo de contribuição nesse sentido, já que são 3 temas diferentes, nós tentamos trazer 3 especialistas de áreas diferentes, né? Professora Luciana, antes mesmo de se tornar candidato à presidência, né, Jair Bolsonaro já demonstrava apreço pela ditadura militar, defendia tortura e torturadores. Como que essas declarações de um político e agora do presidente da República, elas influenciam na luta contra a violência e também pelos direitos humanos no Brasil? Bom, Camila, na verdade, quando a gente pensa na questão da luta, né, ela só ficou mais difícil, porque antes tudo que se fazia, né, em prol de todas as nossas necessidades, né, de mulheres, negros, indígenas, dos LGBTs, tudo isso era muito difícil e sempre demandou muita junção de forças, né? Na verdade, desde o anúncio do interesse dele, né, em ser presidente, as coisas já ficaram mais endurecidas, né, enrijecidas. E desde a eleição, ele nem precisou tomar posse, né? A gente já viu tantas coisas antes. Desde a eleição já ficou bem mais complicado, né? Então tem relatos já do aumento de feminicídio quase 10%. Então muitas dessas questões ficaram mais difíceis, né? E acaba que o assassinato de muitos militantes aconteceram em diversas áreas, inclusive ambientalistas, né? Tudo isso ficou mais difícil. A demanda da gente muito mais força, né? Muito mais força. Eu estava até conversando com o professor Marcelo antes da gente começar aqui, né? O tanto que a gente está cansado, né? Porque a luta é muito mais profunda, né? Demanda mais energia. Professora, e não é apenas pelo tipo de leis que são aprovadas, né, que até o momento não houve uma alteração tão significativa nesse campo, mas é mais pelo discurso ou realmente já há medidas que a gente pode apontar como retrocessos? Então, o retrocesso ele vai mais na linha de ações, porque a maior parte das leis elas já estavam aí, né, tanto das questões sociais, quanto das próprias questões ambientais. Não houve tanta mudança, exceto a trabalhista, né? Mas não houve tanta mudança social. O que houve foi vamos dizer assim, um empoderamento daqueles que são contra as conquistas desses grupos que são chamados por eles de minorias, mas nem são.
né? Porque mulheres, negros, indígenas, se somados, né, nós somos a maioria, né? Somos porque sou mulher e você também. Mas deu um pouco de poder a quem se achava, né, um pouco reprimido com a lei da Maria da Penha, por exemplo. Né? Então, o fato de essas leis, de repente, já teoricamente, né, supostamente não terem poder, ou de simplesmente a pessoa achar que pode, por exemplo, invadir um terreiro de Umbanda, por exemplo, porque isso o agride enquanto religião, isso antes talvez ficasse reprimido, né? Agora não fica mais. As pessoas se sentem em direito, embasados no discurso, né, que podem fazer isso. Né? Uma coisa que ficou muito clara foi a Marcha dos 300, por exemplo, né? Ou então aquela situação totalmente esdrúxula fora do hospital onde aquela criança foi fazer o aborto, por exemplo. É inimaginável isso no século XXI. A gente se sente com TV no século XV. É estranho, bem estranho. Vamos passar um pouquinho para a questão ambiental, que eu acho que foi uma das coisas que mais chamou a atenção, tanto dentro do Brasil quanto internacionalmente, né, professor? 2020, um ano marcado por recordes de queimadas em biomas como o Cerrado, o Pantanal, a Amazônia, e além disso, uma redução das políticas de preservação e de combate aos crimes ambientais. Quais os impactos disso para o nosso país, para o nosso meio ambiente e, claro, consequentemente, né, para a nossa economia? Boa noite mais uma vez, Camila. Cumprimentar a professora Luciana Tibiriçá, professor Everton Rosa. Prazer estar aqui falando sobre tema tão importante. Bom, essa postura, né, que adotou em relação às questões ambientais, ela, de certa forma, já estava anunciada nas narrativas, precisamente nos discursos que ele utilizava para falar com os grandes latifundiários, os madeireiros, os garimpeiros, enfim, a população que é responsável, esses setores da sociedade brasileira, que são responsáveis pelos crimes ambientais no Brasil. É óbvio que esse processo já vinha acontecendo antes. Se você observar, eu mesmo escrevi um artigo em 2000 alertando para os problemas da reforma do Código Ambiental, que, de fato, já demonstrava uma flexibilização das leis ambientais em relação aos criminosos e aos crimes praticados historicamente no Brasil e, precisamente, aqui nas áreas de Cerrado e na Amazônia. Isso ficou muito forte, né, ano passado, com o chamado Dia do Fogo. Na verdade, o que a gente assistiu foi uma orquestração, né, no dia 10 de agosto de 2019, isso se popularizou pelas redes sociais, inclusive pelo WhatsApp, onde os madeireiros, esses históricos criminosos, né, em relação ao patrimônio natural do país, eles se articularam e botaram fogo na Amazônia, literalmente. Naquele primeiro momento, com foco na Amazônia. E não era apenas colocar o fogo para criar pastagens. Ali, eles já tinham retirado a madeira que os interessava, das áreas, inclusive, de reservas, tanto unidades de conservação, alguns casos, terras indígenas ou terras que estão em processo de demarcação. E aí, para encobrir o crime praticado, que era a retirada clandestina de madeira, eles atearam fogo, né? E aí fizeram aquela situação vexatória, né, que nós assistimos no país todo, aliás, que o mundo todo assistiu. Infelizmente, essa situação se repetiu neste ano, né, com um agravante do Pantanal, né, que desde 98, ou seja, há 22 anos, nunca tinha tido tantas áreas destruídas, né, pelo fogo, incluso áreas urbanas, áreas muito próximas às populações urbanas, né? Uma mortandade nunca vista, tanto da fauna quanto da flora, né? São milhões, né? Milhares e milhares de espécies animais, se você considerar de insetos, de micro-organismos, até os grandes mamíferos que foram assassinados por essa atividade criminosa.
E quais são as justificativas do governo federal, né, do governo Bolsonaro e as pessoas que o cercam? A ministra da Agricultura elege o boi como bombeiro do Pantanal. Se nós tivéssemos mais bois no Pantanal, nós não teríamos fogo no Pantanal. Assim, é uma coisa que a gente não entende como é possível uma pessoa com um nível de inteligência mínimo proferir, né, e proferir para o mundo, porque toda a economia mundial ela olha para o Brasil, ela olha desde a eleição de Bolsonaro, mas ela olha preocupada, inclusive, com os prejuízos econômicos advindos dessas práticas de desestruturação dos órgãos e das políticas ambientais no Brasil. Se você observar bem, nós tivemos recentemente, né, o dossiê elaborado pelos servidores, pela Associação Nacional dos Servidores da Área Ambiental no Brasil, e esse dossiê ele traz, de fato, o que está acontecendo no território brasileiro. Não é só a perseguição de ambientalistas e até o assassinato, até porque o Brasil é, infelizmente, um dos países que mais mata ativistas ambientais no mundo, né? Uma coisa pavorosa. Isso cresceu, óbvio, mas esse dossiê traz, por exemplo, a substituição de técnicos concursados, pessoas altamente renomadas, por políticos e por militares. Nada contra políticos e nada contra militares, mas eles não devem estar à frente de órgãos técnicos e principalmente à frente de órgãos ambientais. A política ambiental a cargo do senhor Ricardo Salles, né, que responde, inclusive, antes de assumir o Ministério do Meio Ambiente, por prática criminosa, e sob responsabilidade do vice-presidente, o senhor Mourão, né, que, infelizmente, é público e notório, que principalmente do mês de junho para cá, né, nos últimos 5, 6 meses, foi muito cotidianamente desmentido por órgãos de pesquisa do país, como o INPE, né? E aí todo mundo sabe o que aconteceu no INPE já ano passado, do INPA, das ONGs como o Greenpeace, como o WWF, e as universidades, né? Nós temos uma produção científica de grande importância nas universidades brasileiras, principalmente as universidades públicas, que tem insistentemente denunciado, né, as mentiras proferidas tanto pelo vice-presidente quanto pelo ministro do Meio Ambiente, o senhor Ricardo Salles, acerca dos números que eles dizem sobre o Brasil. Na verdade, essas questões nos preocupam e, paralelamente a isso, você não tem só o desmonte a partir da narrativa, que incentiva, como a professora Luciana Tibiriçá disse, essas pessoas que já estavam afeitas a esse tipo de atitude, né? Agora elas estão empoderadas. Eu posso matar, eu posso destruir, ninguém vai me punir, porque agora eu sou o governo, né? Então, meio que reina esse sentimento de terra de ninguém. Mas, fora isso, Camila, nós temos tramitando nos órgãos ambientais no Brasil para ser exato, 118 ações que mudam a legislação ambiental brasileira. Não é só essa. Não é exatamente. Há uma flexibilização. Isso nos assusta muito, porque são conquistas históricas das últimas décadas, né? O Brasil é tido no mundo como um país com uma legislação ambiental de grande relevância, não é? Mas nós estamos assistindo um desmonte e por falta de... Se você observar bem, o Ministério do Meio Ambiente investiu quase nada, né, no combate às queimadas, a prevenção às queimadas. Isso tudo foi proposital. É um projeto orquestrado que começou lá na campanha e que toma forma, né, com prejuízos inomináveis. Nós não temos condição de dizer, mensurar os prejuízos que as políticas adotadas pelo governo Bolsonaro, especificamente na área ambiental, têm provocado para a economia brasileira. Porque não é só a destruição da floresta, da sociobiodiversidade, né? É também os países, as economias mais desenvolvidas, ou que têm um nível tecnológico e de consciência ambiental mais aguçado, elas estão olhando para o Brasil e falando assim, poxa, não dá para continuar
mantendo uma relação comercial dessa forma, né? Então, isso... E a gente vai falar disso no próximo bloco, vou interromper o senhor para a gente passar para a área econômica agora, porque é muita coisa, infelizmente, para a gente falar sobre esse tema, né? Professor Everton, a gente já conversou várias vezes sobre a questão econômica do Brasil, o ministro Paulo Guedes, os Chicago Boys, que o senhor sempre gosta de citar quando a gente fala do Paulo Guedes. A gente sabe que ele tem proposto, né, austeridade fiscal, redução da influência do Estado na economia, são as principais bandeiras dele, pelo menos agora, né, até a questão da pandemia ter se instalado, do governo ter, parece que, pendido um pouco para a questão dos auxílios, né, sociais, mas, por enquanto, a bandeira ainda é essa no Brasil. E, além disso, a questão de reformas econômicas, reforma trabalhista e aumento da privatização de empresas estatais. Como é que você analisa esse projeto econômico do ministro Paulo Guedes, claro, também do governo federal, né? O que isso pode acarretar para a nossa economia, também para os trabalhadores, né, que é a área que a gente se preocupa mais, né, para quem necessita de um auxílio maior do Estado? Bem, cumprimentar os colegas, professor Marcelo, professor Luciana, prazer estar aqui com vocês. Assim, Camila, infelizmente, sou obrigado a dizer que, apesar do aspecto tosco do governo e da equipe econômica, esse projeto é um projeto que está aí basicamente desde que se aprovou a Constituição Federal. Entra um governo, sai governo, mais à esquerda, mais à direita, mais centro, mas é sempre o mesmo projeto e é sempre essa mesma história, infelizmente. Então, o que eu quero dizer com isso, né? A austeridade fiscal. Anos 90 tivemos leis, né, de mudar a situação fiscal do país, garantir que o país gere superávit fiscal, aconteça o que acontecer, né? Isso foi a lei de responsabilidade fiscal lá atrás, né? O episódio mais recente foi um governo Temer, né, uma emenda constitucional, né, para conter os gastos primários da economia. Antes dessa emenda, o governo Dilma, início do segundo governo Dilma, já iniciou uma série de cortes de investimento público, né? Chamou para ministro da Fazenda banqueiro, né? Banqueiro que era o ministro Levi. Então a gente vai vendo, né? Então a gente aprovou uma Constituição com direitos sociais e direitos econômicos, e todos esses governos que vêm, de um jeito ou de outro, eles contêm a ação do Estado na economia, né? De um jeito ou de outro, eles adotam uma versão mais forte ou uma versão mais fraca de neoliberalismo. E não é de se estranhar porque que os trabalhadores que apoiam determinado partido, a partir de uma circunstância, eles passam a não apoiar mais um partido. Isso aconteceu aqui e aconteceu nos Estados Unidos. E é por quê? É porque se vinculou ao neoliberalismo, de forma forte ou de forma fraca. O ministro Guedes se vinculou de uma forma forte, até tosca, mas forte, né? Os governos anteriores, uma versão mais leve. O governo Fernando Henrique foi uma versão mais forte, né? Então, esse é o panorama. Infelizmente, para a equipe econômica atual, o que acontece? A pandemia frustrou o trabalho deles, que eles entraram lá para fazer uma série de reformas que realmente agora fica impossível, né? No momento em que todo mundo está demandando ação estatal, empresários, família, quem é contra o Estado, todo mundo está demandando. Então, como é que faz, né? Como é que mantém aquele teto de gasto, aquele congelamento de 20 anos quando você está precisando expandir o orçamento, né? Assim, a equipe econômica não queria esse auxílio emergencial, foi o Congresso que aprovou, né? Se depender da equipe econômica, isso aí não tem ano que vem, não, né? Então, o que nós temos? Por isso que, assim, eu fico um pouco entristecido, porque é simplesmente uma versão mais forte do neoliberalismo. Dou um exemplo aqui, né? Evidentemente, Paulo Guedes e sua equipe querem o quê? Levar para frente os projetos de desestatização, coordenados e avaliados pelo BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
né? Então, assim, quer fazer mais concessões, que é o que o governo Temer estava fazendo, que é o que o governo Dilma estava fazendo. E veja só, nós passamos tantos anos aí com crescimento econômico e tudo mais, e o Banco de Desenvolvimento nosso continuou sendo agente de desestatização. Tá vendo? É isso que eu quero chamar a atenção. Nós só estamos numa versão mais forte de algo ruim que já está praticado. Então, assim, do ponto de vista dos trabalhadores, né, que é no fim das contas, a grande questão. Nós estamos numa situação que nem todo mundo pode trabalhar, muita gente perdeu o emprego. Quem não perdeu o emprego, perdeu renda, porque uma das ações da equipe econômica, ver por medida provisória e tudo mais, foi o quê? Não, está autorizado cortar salários, né, e suspender contratos, né, de trabalho, evidentemente, né, porque esse é o único contrato que a classe empresarial tem interesse em suspender. O contrato entre os próprios empresários ninguém põe, né, sob risco, ó, não temos que flexibilizar esses contratos, não, é só o contrato de trabalho. Então, evidentemente, é uma questão política de classes sociais mesmo, né? Então, o que nós temos para o trabalhador? Você tem essa agenda de perda do emprego e de incerteza quanto a uma transferência de renda do Estado, né? Aí fica difícil, qualquer tipo de recuperação, ou do próprio empresário querer investir, contratar, como que ele vai investir, contratar, se há insegurança se as pessoas vão ter renda, seja do trabalho, seja de transferência do Estado. Não tem condição, tá vendo? Não tem clima de recuperação essa economia. De outro ponto, investimento. Investimento, isso a própria instituição fiscal independente aponta. O Brasil faz, vamos lá, eu sou contra a austeridade fiscal, sobretudo no momento de crise, recessão, né? Só a favor de austeridade fiscal quando a economia está crescendo, tributando quem é rico, quem tem patrimônio, não o pobre, né, via tributo indireto ou o trabalhador, né? Então, sou a favor de fazer austeridade fiscal quando a economia está crescendo. A gente faz austeridade fiscal quando a economia está mal, né? Essa é a contribuição do Henrique Meirelles, né, para a nossa economia, de tentar fazer austeridade fiscal mesmo quando o ciclo econômico está no seu pior momento, né? É por isso que o novo regime fiscal veio em substituição, né, complementar, na verdade, a lei de responsabilidade fiscal. Então, o que acontece? Fazemos o pior tipo de austeridade fiscal, que é cortando investimento público. E agora, a grande surpresa é, nossa, a economia não cresce. Para a economia crescer, nós precisamos de investimento privado. Por quê? Porque amarraram todas as pernas do Estado para fazer investimento público. Então, assim, quando, essa semana, inclusive, né, o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, diz, a recuperação vai precisar de investimento privado. Vai porque, primeiro que não vai ter, né, os capitais estão fugindo do país, e outra, se não for investimento privado, não tem investimento público para fazer. Então, no fim das contas, como ele não pode dizer que não vai haver recuperação, ele tem que, de algum jeito, dizer que aposta no investimento privado. E aí a equipe econômica vai no mesmo sentido. O que eles querem fazer? Né? Isso está noticiado desde junho, julho, né? Vamos fazer uma agenda impopular de ampla desregulamentação do Estado na economia, para alavancar as concessões e tudo mais. Então, para o trabalhador, resumindo, o que nós temos? Nós temos perda de qualidade de vida, perda de direitos sociais, perda de direitos econômicos, perda de direitos trabalhistas. Nós estamos matando o potencial de desenvolvimento da economia brasileira. Infelizmente, não é só nesse governo, só que agora está mais acentuado. Bom, a gente vai dar uma rápida pausa aqui no nosso debate, mas a gente volta rapidinho para continuar conversando a respeito dessas três áreas diferentes, né? Direitos humanos, meio ambiente e economia, no que a gente chamou de política de destruição desse atual governo federal. Espero que você continue com a gente. Voltamos em instantes. Estamos de volta com Conexões de hoje, que está debatendo o que nós chamamos de política de destruição.
as medidas adotadas pelo governo federal em várias áreas que têm enfraquecido ou dificultado direitos humanos, direitos trabalhistas e também a conservação do meio ambiente. Para falar sobre tudo isso, nós trouxemos 3 especialistas de diferentes áreas. Primeiro, a professora Luciana Tiberiçá, que é do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos, o professor Marcelo Mendonça, que é do Instituto de Estudos Socioambientais, e também o professor Everton Rosa, da Faculdade de Administração e Ciências Econômicas, todos aqui da Universidade Federal de Goiás. Dessa vez, queria começar com o professor Marcelo. O senhor já começou a falar a respeito de como o Brasil tem sido visto pelos mercados internacionais, pelos governos de outros países. O senhor acha que a forma como esses governos estão criticando a política ambiental do Brasil, agora com o presidente recém-eleito nos Estados Unidos, o Biden, falando muito sobre a questão ambiental brasileira, sobre a preservação da Amazônia e possíveis sanções ao nosso governo, o senhor acha que isso pode, de alguma forma, alterar esse projeto do governo federal de implementar essa não vou usar outra palavra, essa flexibilização em relação à conservação ambiental, aos crimes ambientais? Professor, está fechado o áudio. Vamos lá. Veja, Camila, em parte, sim, mas a gente tem que entender que esse projeto ele é um projeto estruturante das grandes corporações mundiais. Não é uma coisa que é só desse governo, como bem disse o professor Everton Rosa, quando tratou da política econômica. Desde o final dos anos do século passado, início deste, a gente tem duas, na geografia nós tratamos muito disso, são 2 ações que têm assegurado a expansão, que a gente chama de longevidade, para o metabolismo do sistema do capital, para a sociedade capitalista, para os detentores do capital. Primeiro, a precarização do trabalho, como bem enunciado aí já anteriormente. E a segunda, a destruição ambiental. Então, esse é um projeto. Sem isso, esse modelo de produção, ele não se sustenta, ele vai ficar manco, né? Então, ele precisa disso. O que ocorre é que, em alguns momentos ou outros, a depender da conjuntura, de cada economia, de cada país, isso pode mudar ou não, né? Então, a primeira observação é essa. A meu ver, o que está por trás de toda essa discussão é efetivamente o interesse dessas grandes corporações mundiais associadas às empresas nacionais e ao Estado brasileiro, que necessita se apropriar de 1/3 do território brasileiro. E aí são dados que nos assustam muito. 1/3 do território brasileiro, para ser exatos, 33%, 32,9%, ou eles são unidades de conservação, seja de proteção integral, de uso sustentável, ou são terras indígenas e quilombolas, ou são territórios de assentados de reforma agrária. Olhe bem o que está por trás dessa narrativa. Nós não podemos esquecer que por trás dessas narrativas de ataques e agressões do governo federal e de parte da mídia golpista, enfim, o nome que queira dar para isso, essa retomada da direita fascista, né, que toma forma avassaladora país afora, e não é só no Brasil, né? Esse projeto acabou de ter, diríamos assim, um baque, né, com a eleição do Biden e óbvio, a saída do Trump, que para nós é importante do ponto de vista político mais geral, mas Joe Biden foi o vice-presidente do Obama, durante 8 anos era o responsável pela diplomacia, né, das guerras no mundo todo. Então, assim, vamos acreditar que o Biden... Não. Ele também está a serviço das grandes corporações, né? O que muda, é óbvio, que o Biden tem outra... O eleitorado dele é parte da população negra, imigrante, tem um discurso mais voltado para os grupos identitários, né? Ele é mais fácil de ouvir, né? A questão ambiental, da retomada das reflexões da cúpula
do clima, da cúpula de Paris, que o Bolsonaro e a cúpula brasileira saiu fora. Então, eu não acredito muito em grandes mudanças sobre isso. Na verdade, são bravatas, né? Um responde lá com possibilidade de sanções, o outro responde que é com pólvora. Na verdade, é nenhum e nem outro, né? O que nós temos é que os territórios das comunidades tradicionais, né, indígenas, que hoje somam em torno de 13% do território brasileiro, quilombolas, menos de 1%, os assentamentos, quase 11%, e as unidades de conservação de qualquer natureza somam 5%. Então, nós temos 33% do território brasileiro que essas grandes empresas, que esses grandes estados querem abocanhar. O que tem nesse Isso para aumentar a produção, seria a intenção sobre esses 33% seria por qual motivo? Para expoliar, como já fizeram com as outras partes do país. Tirar os recursos naturais, eu não gosto muito do conceito de recurso, mas, enfim, tirar o subsolo, né, é um dos mais ricos do mundo. Né? Nós estamos falando aí de milhões e milhões de dólares mensurados pelos recursos, pelos minérios que estão no subsolo desses territórios, água, tá? Possibilidade de retirar madeira em abundância, né? E de aproveitar também o conhecimento tradicional dessas populações. Então, na verdade, é um processo, David Harvey chama isso, né, de pilhagem territorial. Estão fazendo isso em toda parte do mundo. Olha o que os chineses estão fazendo na África, precisamente ali, Moçambique, Tanzânia, outras partes do centro-sul africano, né? Mas não só, é a América Latina. E aí não há outro caminho, senão nós, enquanto pesquisadores, cientistas, disponibilizar conhecimento, dados e informações para que a população brasileira, mas precisamente esses homens e mulheres que estão nesses territórios, poderem defender a sua ancestralidade e a sua existência, né? Então, não vejo outro caminho. Acho que nós precisamos combater essa narrativa que é mentirosa, que é falsa, né, e trazer efetivamente os discursos e as práticas que estão por detrás disso. Você observar as feridas abertas na floresta amazônica do ano passado para cá são assustadoras. As imagens de satélites mostram isso, inclusive em terras indígenas. Mas todo mundo olha para a Amazônia e para o Pantanal e o Cerrado. Né? Aqui é o berço das águas. Os territórios serradeiros, o que resta deles, estão cercados. Vamos dar um exemplo aqui das comunidades Calunga, que é o maior território Calunga do país, né? cercados pelo agro e hidronegócio. Não tem nada aqui, não vou entrar no debate sobre o agro, o hidro, mas espera aí, você vai nas comunidades Calunga e nas proximidades dos assentamentos, estão vivendo uma situação de contaminação pelos agrotóxicos, as terras adoecidas, as águas poluídas, e aí? Né? Então, a questão ambiental ela é uma questão muito mais complexa. Não é a defesa da Amazônia, pela soberania brasileira. É a defesa dos povos, dos homens e mulheres que estão ali há milhares e milhares de anos, que têm uma relação de simbiose com a floresta, assim como os serradeiros têm com o cerrado. Né? Mas parece que nós somos os primos pobres, né? Então o cerrado, a caatinga, não são biomas de relevância. E são. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui é que esse projeto de desestruturação das políticas ambientais do Brasil, ele começa lá no governo Lula, como já tinha mencionado, com a reforma do Código Florestal. O Código da Mineração está tramitando no Congresso Nacional, e aí nós temos que ficar muito atento a isso, porque ele beneficia as grandes corporações de mineração do mundo, não é benefício para os municípios, para as populações, como, por exemplo, eu acompanho pesquisas em Catalão ou Vidor, que são polos de mineroquímicos no estado de Goiás, onde as populações não têm água potável mais, né? As plantas e os bichos estão morrendo, obviamente as pessoas também. Então, essa questão, Camila, é muito mais complexa. Eu não creio que as bravatas feitas nem para o Biden sobre as sanções econômicas ao Brasil, até porque existem tantos outros interesses econômicos com o Brasil, assim como as bravatas de Bolsonaro para lá, elas são factoides, meramente isso. Nada que não vai ser resolvido numa boa conversa diplomática entre as grandes corporações, que normalmente são as que protagonizam, não é, os acordos diplomáticos aqui no Brasil e mundo afora.
vou passar a palavra para a professora Luciana, já que o professor Marcelo tocou muito na questão das comunidades tradicionais, povos indígenas, quilombolas. A gente sabe que há um ataque tanto discursivo quanto um ataque mesmo a garantias de direitos, a demarcação de terras, há dificuldades também na questão dos povos quilombolas em conseguir a efetividade das suas terras. E nós sabemos também que as mulheres são outro foco de ataque, né, da atual política. A senhora mesmo citou a questão da menina de 10 anos que foi se submeter a um aborto legal e foi chamada de assassina, há tentativas de dificultar esse processo, né, também de alcançar um aborto legal. A senhora poderia fazer uma análise, claro que são muitos temas, né, mas uma análise de como esses grupos minoritários, eles têm perdido consecutivamente direitos e se isso, que ponto que isso pode chegar até 2022, né, que a gente deve, pelo menos até lá, continuar com esse governo. O professor está desligado também. Desculpa. Pronto. Não, sem problemas. Você conseguiu fazer uma pergunta que envolve todas as pesquisas que o PPGID faz, né? Então, eu vou conseguir responder isso bem devagar, assim, acho que não vou conseguir responder metade. Mas o que acontece, né? A gente tem, se a gente for considerar os ataques aos direitos humanos, por exemplo, a gente tem grupos de resistência que promovem ações muito importantes, né? Mas se a gente for pensar sobre as questões indígenas, por exemplo, eu acho que elas são um bom exemplo, porque o governo decidiu não demarcar nenhuma terra indígena, né? Mas isso não é só do governo Bolsonaro, porque na verdade esse governo, se a gente for pensar, ele não começou com Bolsonaro, ele começou com Temer, né? Ele começou lá com o golpe e Bolsonaro só está endossando tudo que meio que já estava decidido. Assim. A diferença é que a gente passa vergonha diariamente com o que ele fala, né? Antes a gente não passava vergonha, agora a gente passa. Então, além dessa não demarcação das terras indígenas, tem a questão da redução dos territórios, e aí vem não só os territórios originários, né, dos povos indígenas, mas também tem a questão dos territórios quilombolas também, como você bem mencionou. E uma coisa que é muito emblemática, eu acho, que desse governo é a questão das invasões, né, que o professor Marcelo até falou anteriormente, e justamente faz parte de uma pesquisa que eu tenho feito agora, que é sobre as questões garimpeiras, né? Eu trabalho mais com as questões garimpeiras, né, relacionadas aos direitos humanos. Então, se a gente for ver, por exemplo, sempre que há uma proximidade com os garimpeiros, existe também uma certa relação muito forte entre o governo e os militares. Então, por exemplo, o Serra Pelada só foi possível, né, porque a gente estava num governo militar que queria muito ouro. Né? Tanto é que Serra Pelada começou em 78. E a gente está agora, na verdade não começa com ele, né? Já os garimpeiros ilegais nunca deixaram de existir, mas agora eles se sentem empoderados, né? E são eles que promovem todas essas ações nas terras indígenas, principalmente, mas a gente tem relatos de invasões em terras quilombolas também. E isso vai muito como um projeto, é um projeto de governo, né? Se a gente for retroceder um pouquinho, em 2017, o governo Temer tentou recuperar uma terra que fica ali mais ou menos no Pará, que é chamada de Renca, né? A Renca foi bloqueada na década de 80, no começo da década de 80, porque lá tem um monte de minério, né? Tem cobre, dentre outros minérios que são muito valiosos. Ele tentou recuperar isso, só que desde a década de 90, quando realmente as demarcações das terras indígenas começaram a se efetivar, a Renca hoje está dentro de terra indígena. Então, eu imagino o pânico que isso não deve dar em quem faz requerimento, né? Requerimentos minerais. Então, essa questão de todos os desmontes, a gente consegue ver direitinho
como um espelho, né, nas questões indígenas, porque, imagina só, eles precisaram ir no STJ para exigir que a lei fosse cumprida, que é o governo atender os indígenas, né? Isso é ridículo, né? Então, a articulação dos povos indígenas do Brasil, né, que a PIB, ela entrou com um processo e ela conseguiu muita coisa, não conseguiu tudo, mas ela conseguiu muita coisa, mas esse desmonte, ele é muito emblemático, eu acho, né? Estou me repetindo na palavra, mas acho que é isso mesmo, né? Vários caciques importantes já foram mortos pelo Covid, e se a gente for pensar que dentre os povos originários a tradição é principalmente oral, então muito do conhecimento dos povos está se perdendo, e a gente consegue espelhar isso para o Brasil todo, né? Quantas pessoas já não perderam as suas famílias, por exemplo, para o Covid, em que simplesmente muito do que era do direito deixou de existir, né? O nosso direito à voz, por exemplo, né? Ontem saiu a notícia de que a Carol Solberg, por exemplo, a jogadora de vôlei, né, foi absolvida. Poxa, você não pode nem falar fora Bolsonaro, né? Então, o cerceamento que a gente tem passado é um cerceamento que vai realmente de A a Z, né? E passa entre os direitos humanos para os ambientais, até pela nossa capacidade econômica, né? Que o professor Everton estava dizendo tão bem, assim. E eu estava pensando aqui na Petrobras, né? Petrobras é uma empresa que já foi orgulho do Brasil e agora ela está numa situação patética, porque o governo quer que ela esteja patética. É um problema muito sério, né? Essa destruição que a gente está sofrendo. E eu não sei se eu consigo pensar em chegar a 2022 pior do que está, né? É claro que sempre pode piorar, mas eu imagino que não. Eu prefiro pensar que a gente vai conseguir reverter isso de alguma forma, né? Talvez a gente consiga uma mobilização maior, até porque os resultados das eleições foram bastante interessantes. Então, quem sabe a gente consiga mudar isso de alguma forma, né? Inclusive, só para terminar essa minha parte dessa minha fala, né? Cavalcante agora tem um prefeito quilombola. Né? Eu acho isso muito interessante. A gente viu algumas pontinhas de esperança, né? Como mulheres negras, população LGBT, pessoas que conseguiram ser eleitas para que, quem sabe, a gente consiga mudar um pouquinho esse panorama, né? Bom, para finalizar, falar de economia de novo, professor Everton, o senhor falou da questão da possibilidade de cancelar contratos, reduzir jornada de trabalho, reduzir salário, que foi uma das medidas tomadas pelo governo para conter a crise econômica durante essa pandemia, mas, como o senhor bem disse, levando muito em consideração o lado do empresário, né? Nós sabemos que o Brasil enfrenta um índice de desemprego enorme, os nossos direitos trabalhistas parecem cada vez menores, né? Uma flexibilização enorme na jornada de trabalho, em várias questões que vieram aí no início do governo Bolsonaro com novas legislações sobre essa área. Queria que o senhor fizesse uma análise a partir de agora. O que o Brasil deve enfrentar na economia, pensando que a gente já vinha de uma crise, a Covid piorou provavelmente nessa crise, acredito eu. Gostaria que o senhor confirmasse ou não. O que a gente pode esperar daqui para frente, sabendo que a gente deve estar numa segunda onda, que a Covid não terminou. O que o senhor avalia em relação à vida econômica do Brasil? Então, né, para variar, eu tenho estado pessimista desde dezembro de 2014. Sobre os, assim, o dia que indicou o ministro Levi para a Fazenda no governo Dilma, para mim aquilo ali acabou. E, infelizmente, a gente está descendo uma ladeira desde então, né? De forma conjuntural no governo Dilma II e depois de forma estrutural, com mudança de Constituição e tudo. Que aí é mais grave, porque agora está na Constituição, né? A perspectiva, né,
Eu sempre lembro disso, a perspectiva do novo regime fiscal é um congelamento, né, das despesas primárias por 20 anos, né, e as projeções da equipe econômica da época nos tornariam um país similar a um país periférico da Ásia ou da África, em termos de carga tributária sobre o PIB, né? Um país continental como o nosso, com o tamanho do estado daquele. Então, assim, é muito temerário. E veja só, né, vou dar um exemplo para responder a sua questão. A Instituição Fiscal Independente do Senado, ela defende a austeridade fiscal, mas ela mesmo diz, né, a gente faz a pior tipo, cortando investimento. O que os economistas da Instituição Fiscal Independente recomendaram agora? Durante a pandemia, a gente tem que pausar um pouco a austeridade, mas assim que a economia retomar, volta a austeridade. Então, essa economia não vai sair dessa situação, desse ciclo vicioso que nós estamos. Menos gastos, menos investimento, menos geração de renda, menos empregos de qualidade, menos tributação, e aí, problema fiscal de novo. Então, infelizmente, nós estamos aqui num ciclo vicioso, né, e que, da minha opinião, né, a palavra liberdade é um pouco responsável por isso. Em que sentido? O discurso vazio da liberdade. Porque o que se reclama? Eu vejo vários economistas defenderem a liberdade como se a gente estivesse no antigo regime, né? Que não houvesse um Estado constitucional e que as pessoas não tivessem direitos, né? E aí você vê o homem branco dizer que ele é oprimido nessa sociedade. A gente vê isso aqui no Brasil e vê isso nos Estados Unidos, esse tipo de discurso. E no fim, né, essa devastação que o professor Marcelo colocou, essa violação dos direitos que a professora Luciana colocou, que é no fim das contas? No fim das contas, é culpa do discurso liberal, do discurso neoliberal. E o discurso neoliberal, ele aponta que o objetivo é menos participação do Estado na economia e na vida das pessoas, mas ele só aponta. Na verdade, todo o objetivo do discurso neoliberal é colocar o Estado para servir a poucos e não a todos. Então, preocupação com o meio ambiente, essa é uma preocupação para todos, mas não para companhias que querem explorar as riquezas da terra. Essas regulamentações são uma trava para o capitalismo mais predatório que tem. Então, assim, é possível que a economia tenha crescimento da forma predatória ou de uma forma intensiva, regulamentada, né? Só que aí o Estado tem que ter controle, né? E é mais difícil você ganhar. Então, veja só, o que nós estamos vendo. Por que tem uma agenda de desregulamentação? É porque você quer facilitar as formas mais predatórias de exploração. Então, o capitalismo pode servir a todo mundo também, ou pode servir a poucos, né? Trazendo os prejuízos para todo mundo. A questão ambiental é uma dessas, né? A questão dos direitos sociais, dos direitos econômicos, vai tudo nisso. Então, assim, o discurso da liberdade em abstrato, né? Não estamos falando de minorias que são perseguidas, não estamos falando do discurso da liberdade na época da escravidão ou na época da emancipação das mulheres para votar e tudo mais. Não, é um discurso vazio, né? Que enraiza essa aversão ao Estado, e essa aversão do Estado, ela se manifesta nas urnas, né? Ela se manifesta nas urnas, e aí que a gente vai observando? A população vai sancionando uma agenda de transformação do Estado de muitos para poucos, né? Você falou uma coisa que me lembrou aqui rapidamente. Você falou da questão que a gente até escuta isso em algumas frases, né? Que o prejuízo ele é distribuído enquanto o lucro vai para poucos. A gente vê isso na questão agora do Amapá, né? Há semanas sem energia, uma empresa uma empresa privada que estava gerenciando o serviço, mas quem vai arcar com o prejuízo mesmo é o Estado brasileiro, né?
eu costumo dizer essa forma predatória capitalista, né? Esta que está em execução na agenda de desregulamentação, é da privatização dos ganhos e da socialização das perdas. Ou seja, é socialismo, em certa medida, do ponto de vista do prejuízo, mas do ponto de vista, né, do bônus, não, isso é todo privatizado. E é simplesmente isso. E, infelizmente, enquanto a população votar em palhaço, votar em famoso, votar em pessoas engraçadas, essa agenda só vai se consolidando. Por quê? Porque nos meios de comunicação as pessoas defendem isso de forma ativa, porque tem algo a ganhar com isso, ou inconscientemente, essa é a agenda que a população vai apoiando também. E infelizmente, é isso que a gente está vendo. Então, veja só, como é que você disputa, né? Veja só, uma coisa mais simples que esse governo tinha para fazer era uma reforma tributária. Coisa mais simples. Os defeitos tributários se sabe há décadas. Todo mundo sabe que tem que aumentar o imposto de renda. Agora, vê se isso foi proposto. Né? Entende? E não vai ser proposto por quê? Porque os mais ricos não querem isso, as empresas não querem isso, você compra espaço nos jornais e você convence a opinião pública. Nós estamos numa época muito grave de desinformação. Né? A gente tinha muito essa é a grande discussão, no fim das contas, porque isso é para tudo, é para a política, é para a economia, de que, né, a disseminação, né, das mídias, das redes sociais, ia tornar a informação mais pública, né, ia você diversificar as fontes de informação, e nós estamos vivendo uma distopia, né, em que nós estamos sob o império da desinformação. E na economia, a desinformação sempre foi uma regra, sobretudo desde os anos 80. Então, bom, professor, eu vou ter que interrompê-lo, que o nosso tempo já está acabando. Sei que a gente teria mais vários outros assuntos para tratar. A gente tentou fazer o mais amplo possível para conseguir abranger diferentes áreas mesmo. Muito obrigada, professor Everton, por sempre estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Muito obrigada, professor Marcelo, e bem-vindo ao Conexões. Espero que o senhor participe novamente com a gente em outros momentos. Obrigado, estou à disposição, agradeço. E obrigada também, professora Luciana, por estar de novo aqui no Conexões discutindo com a gente. Muito obrigada, foi muito interessante. Também achei interessante, espero que você aí de casa também tenha achado. Muito obrigada por acompanhar o Conexões e continue assistindo a gente, que tem mais discussões nos próximos programas. Até lá!